Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa segunda aula de análise de desempenho. E na aula de hoje a gente vai aprender alguns recursos bem legais. Vamos aprender, na verdade, um único recurso que envolve um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós vamos falar hoje sobre tabela dinâmica na nossa aula. Tá? A ferramenta tabela dinâmica dentro do Excel é uma das ferramentas mais requisitadas no ambiente corporativo. Porque, afinal de contas, quando você constrói uma tabela de dados dentro do Excel, por vezes ela fica um pouco difícil de ser lida, de ser interpretada da forma correta. Então a gente pode usar esse recurso que a gente chama de tabela dinâmica para poder facilitar a leitura de uma tabela de dados. Beleza? Lá no nosso livro, na aula número 27, a gente vai conseguir visualizar aí algumas informações bem detalhadas sobre o que é a tabela dinâmica, como ela funciona, coisa e tal, para qual finalidade ela é utilizada. E, basicamente falando, ela é utilizada com a grande finalidade de transformar dados, né, lineares, um embaixo do outro, em alguma coisa mais fácil de ser lida. Então, eu tenho um modelo aqui, né, de tabela. Esse mesmo modelo de tabela eu vou deixar disponível para vocês fazerem os testes, para vocês testarem como é que funcionam, né, os recursos da tabela dinâmica. E a gente vai ver junto aqui na aula o que pode se fazer com a tabela dinâmica, tá? Seguindo passo a passo aí o que o nosso glorioso livro nos proporciona. Então, para poder criar uma tabela dinâmica, você tem dois formatos diferentes. Você pode usar a tabela dinâmica em si, você construir essa tabela do zero, ou você pode usar uma tabela dinâmica recomendada. O Excel recomenda para você uma tabela de acordo com os dados que você proporciona para ele. Você fala assim, olha, Excel, cria a tabela dinâmica com esses dados aqui. Então, se você tiver os dados bem organizadinhos, bem estruturados, bem digitados, sem erros de digitação de preferência, a tabela dinâmica vai ficar perfeita. Beleza? Então, vamos lá. Para poder fazer essa tabela dinâmica aqui, eu já deixei um arquivo separado para vocês, tá? Vai estar disponível, é esse arquivo aqui, né, que vai estar lá dentro do Classroom para vocês, aula 27. Abrindo esse arquivo aqui, a gente vai ver a nossa querida e gloriosa tabela linda, tá? Bem organizada, com vários detalhes, com várias informações. Então, eu criei aqui uma tabela, conforme está no livro, contendo o número de registro do funcionário, o nome do funcionário, qual foi a data de admissão, qual é o departamento desse funcionário, qual é o cargo que esse funcionário ocupa dentro desse departamento e qual é o salário desse funcionário. Por que eu criaria uma tabela com esses dados? Basicamente, para a gente poder ter nas mãos, com muita facilidade, quando é que o funcionário foi registrado, quanto que tem que pagar de salário para ele, quando vai ser preciso dar as férias para esse funcionário. Então, dá para fazer bastante coisa legal. Então, para poder começar, a gente pode clicar aqui, deixar o seletor, né, de célula em qualquer uma das células dessa tabela. Essa tabela aqui, eu já apliquei um formato de tabela, tá? Então, esses registros aqui, todos esses dados estão aqui com o formato de tabela, já aplicou um nome definido para essa tabela automaticamente, só pelo fato de eu ter transformado ela em tabela, né? A gente já aprendeu isso em outra aula, e a gente vai usar esses registros aqui dessa tabela 1 para fazer a nossa tabela dinâmica. Então, começando aqui pelo formato recomendado do Excel. A gente vem aqui na guia Inserir, dentro do Excel. Lá na guia Inserir, a gente tem aqui o botão Tabela Dinâmica Recomendada. Tabelas dinâmicas recomendadas. O Excel não recomenda apenas um formato para você. Ele recomenda vários formatos para você. Então, você selecionando todos os dados aqui da tabela, né, ele vai mostrar assim, ó, um formato diferente de tabela, vários formatos diferentes de tabela, cada uma delas mostrando um formato bem interessante. O primeiro formato aqui que está sugerindo para a gente dentro do Excel é a soma de salário por departamento. Então, o Excel vai recriar essa tabela no formato de tabela dinâmica e vai ter a soma de salário por departamento. Então, ele vai mostrar os departamentos e vai colocar os salários de cada departamento. Tem outro aqui, um outro formato que ele sugere também. Contagem de números de registro por departamento. Então, ele vai pegar o departamento, colocar aqui do lado esquerdo e contar quantos registros que está escrito ali esse departamento específico. A outra, soma de salário por cargo. Então, tem cada um dos cargos específicos aqui, né, que a gente já tem dentro da tabela. Quais são os salários, as somas desses salários.
Tem outro aqui, soma de número do registro por departamento. Aí já não faz tanto sentido assim, que é só para somar o número do registro, então não faz tanta diferença a gente usar esse, tá? E tem mais outra aqui, contagem também de número de registros, para saber quanto registro tem em cada um dos cargos, por aí vai, tá? Vamos usar esse primeiro aqui como exemplo. Soma de salário por departamento. Quando eu fizer isso e dar um clique no OK, automaticamente o Excel já vai criar uma nova planilha dentro dessa pasta de trabalho, vai colocar o nome de planilha subsequente à planilha anterior que você criou, tinha a planilha 1, agora tem a planilha 2. E nessa planilha 2, está mostrando aqui uma pequena tabelinha, mostrando aqui os departamentos, tá vendo? Administrativos, compra, diretoria, estoque, expedição, marketing, recursos humanos e vendas. São esses os departamentos que a gente tem disponível, né, para colocar na nossa tabela. E aqui está somando o salário desses departamentos. Ponto. É só isso. A partir deste ponto, você já tem uma tabela dinâmica mais fácil de ser lida, tá? Mas não é só isso que a tabela dinâmica proporciona para a gente. Vamos dar uma olhadinha lá no livro, tá? Depois que a gente selecionou o formato da tabela, ele gera para você uma tabela desse jeito. Uma coisa importante e muito interessante de perceber é que quando você cria uma tabela dinâmica, você vai ter esses dados do lado esquerdo aqui, né? Esses dados aqui da tabela, e você vai ter também aqui, ó, bem ao lado direito, os campos da tabela, quais campos você quer trabalhar na tabela e qual é a área que você quer colocar cada um desses campos. Como a gente selecionou uma tabela dinâmica recomendada pelo Excel, ele já pegou automaticamente e colocou aqui para a gente a linha, né? Então colocou o departamento, né? Os departamentos nas linhas da tabela e colocou a soma de salário. Então ele pegou todos os registros de salário e fez uma soma e colocou lá na área de valores. Cada uma dessas áreas representa alguma coisa dentro da tabela dinâmica, tá? Se você olhar aí no seu livro, tem informações a respeito de cada um deles. Mas antes de a gente ver cada um desses campos, para a gente poder aprender como é que eles funcionam, vamos ver na forma manual o que é que fica, né, como resultado. Então, a gente volta aqui na planilha 1, mesma coisa, seleciona qualquer célula dentro da tabela, lá na guia inserir, ao invés de clicar em tabela dinâmicas recomendadas, a gente clica em tabela dinâmica apenas. Quando a gente clicar em apenas tabela dinâmica, ele vai perguntar aqui, através dessa caixinha de diálogo, qual é o registro, qual é o conjunto de informações que a gente deseja usar. Como já tem um nome definido para esse conjunto de registros, que é chamado de tabela 1, ele vai já pegar esses dados para você. Se você quiser usar dados fora dessa pasta de trabalho, em outra pasta, ou em um banco de dados de outro software que você quiser, você pode vir aqui usar uma fonte de dados externa. Como a gente está usando esses registros daqui, vamos deixar esse conteúdo aqui mesmo. Nós podemos escolher onde vai ficar essa tabela dinâmica. Em uma planilha nova, vai criar uma nova planilha, ou em uma planilha que já existe. Aí você vai ter que determinar qual é o local onde essa tabela dinâmica deve ser inserida. Como a gente está fazendo umas novas experiências, vamos sempre colocar em nova planilha para poder ficar mais interessante de entender os dados. Clico aqui no botão OK, ele vai criar mais uma planilha para mim, tá? O nome agora planilha 3, e nessa planilha 3 apareceu isso aqui. Isso aqui mostra para você que você está trabalhando com tabelas dinâmicas. E aí vai aqui do lado direito, nos campos de tabela, e você pode fazer a configuração da sua tabela do jeito que você quiser. Para poder fazer essas configurações dessa tabela, você vai ter que escolher qual é o campo que você precisa e qual área que esse campo deve ser colocado. Nós temos aqui 4 áreas no total. Nós temos a área de filtros, que serve para filtrar, né? O nome é bem simples. A gente já aprendeu na aula passada como fazer o filtro, coisa e tal. Então, a gente pode aplicar um filtro também para a nossa tabela dinâmica. Então, a gente pode colocar um conteúdo lá nos filtros. Na área colunas, devem ser colocados os campos que aparecerão como títulos da nossa tabela. Então, se a gente quiser colocar títulos, a gente coloca o campo na área de colunas. Na área linhas, devem ser colocadas os campos onde os registros aparecerão nas linhas, um embaixo do outro. Então, o que eu quiser listar na minha tabela dinâmica,
eu coloco esse campo lá na área de linhas. Se eu quiser visualizar os valores, né, quais são as contagens, somas, médias, qualquer tipo de contabilização, eu coloco dentro de valores. O Excel dá preferência para você colocar números lá na área de valores. Mas se você quiser colocar texto, também dá. Só que ele não vai somar texto, não vai fazer média de texto. Ele vai apenas contar as células que tem texto. Tá? Então, você pode colocar ali, dentro da área de valores, qualquer tipo de conteúdo que você precisar. Qualquer campo que você precisar da nossa tabela dinâmica. Só para ter como exemplo, a gente pode pegar aqui e colocar na linha o campo nome e nos valores colocar o salário. Olha só que interessante que mostra para a gente. Pego aqui o nome, olha como é simples de fazer a tabela dinâmica. Eu clico no nome e arrasto até linhas. Quando eu fizer isso, o Excel já começa a construir aqui a nossa tabela dinâmica. E se eu pegar aqui valores, né, os salários, e arrastar para a área de valores, ele continua construindo já a nossa tabela dinâmica. Feito isso, a gente já tem uma ideia básica do que é a soma de salários de cada um dos funcionários. Eu tenho aqui desde a Cecília, que é o primeiro registro, é o primeiro nome que o Excel encontrou, até Silvia, que é o último registro que o Excel encontrou. Tá? E esses dados vão ficar aqui dentro da sua tabela dinâmica e ao lado de cada um deles já vai mostrar o salário também, porque foi assim que a gente configurou a nossa tabela dinâmica aqui no lado direito. Beleza? A gente pode fazer várias coisas com esses campos que a gente colocou na nossa tabela dinâmica. A gente pode configurar os campos. Olha só que interessante. A gente pode configurar o campo para que ele funcione do jeito que a gente precisar. Então, se a gente for lá em configuração do campo, clicando aqui, ó, nessa área, nesse botãozinho, tá a setinha apontando para baixo, ele vai mostrar aqui a opção configurações do campo. Então, se eu colocar aqui na configuração do campo, eu vou poder fazer algumas configurações. Por padrão, né, ele está somando os valores. A gente pode fazer uma contagem, a gente pode fazer média, pode verificar o máximo, o mínimo, o produto de cálculo e várias outras funções clássicas do Excel. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, média, para saber qual é a média de salário desses funcionários que eu tenho na empresa. Então, se eu selecionar aqui a opção média, ele vai mostrar o valor médio, né? Totalizando aqui, ó, R$ 2.366,67. É a média salarial dos meus funcionários. Então, olha só que interessante, o quanto de informação que dá para analisar usando a tabela dinâmica. A gente está nesse módulo basicamente para fazer análises. Então, é importante a gente saber como fazer essas análises de modo efetivo, de modo rápido e de modo simples, o mais simplificado possível. Tá? Algumas outras coisas que dá para a gente fazer, além de colocar a média, é a gente aplicar aqui uma formatação para o número. A gente pode aplicar um formato também, porque isso aqui são números, apenas números. Mas se eu quiser mostrar isso como se fosse um valor contábil, também posso fazer. Vou lá na configuração do campo, e na configuração do campo eu clico aqui em formato do número. Quando eu clicar em formato do número, uma nova caixinha vai aparecer na formatação de células, só com a guia número habilitada aqui. A gente coloca aqui no formato contábil, pronto, acabou. Agora, esse campo de média de salário, tá como média, ele agora é um campo de salário, como se fosse dinheiro. Ele coloca ali formatação como se tivesse aparência de dinheiro. É um recurso bem legal e bem simples de fazer. O mais legal de tudo é que você pode aplicar diversos tipos de formatos, diversos tipos de manipulação. Você pode filtrar ainda o registro da tabela dinâmica por qualquer tipo de conteúdo. Você escolhe o que você quer fazer. Eu vou voltar aqui, ó, o salário, que está como média de salário, e vou colocar a soma, tá? Então, vou colocar aqui, soma. Ao invés de escrever aqui, ó, posso personalizar também. Esse nome que está aqui em cima, eu posso colocar personalizado. Então, vem aqui, ó, salários. Caps Lock ligado aqui. Salários.
Quando eu der um OK, agora está aqui, ó, campo salários, fazendo a soma e já aplicando o formato bonitinho de moeda, de contabilização, tá? Olha só que legal. Eu posso, para filtrar a minha tabela, escolher aqui, como por exemplo no livro de vocês está mostrando, o departamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui dentro da minha tabela dinâmica, pegar aqui o departamento, clicar e arrastar até filtros, soltei, ele já vai criar aqui em cima para você um espaço para filtrar. Quando eu clicar nesse botãozinho aqui do filtro do departamento, eu posso escolher qual é o departamento que eu quero visualizar. Por exemplo, eu quero visualizar o departamento administrativo. Quando eu clicar no OK, ele vai limpar a minha tabela dinâmica, não está ocultando nada, ele está reconstruindo a tabela para mim, mostrando quem é do departamento administrativo. Helena de Matos, Juliana Vieira, R$ 1.200, R$ 1.200. Rapidamente. Eu quero saber outro departamento. É só mudar? Sim, é só mudar. Vem aqui. Marketing, Humberto e Paula. R$ 2.000, R$ 3.500. Tá? Então, é bem simples a gente trabalhar com isso. Se eu quiser fazer o filtro para dois departamentos diferentes, dois campos diferentes, eu posso? Pode sim. Clico aqui, ó, selecionar vários itens e coloco aqui marketing e vendas. Eu quero saber quem é do departamento de marketing e quem é do departamento de vendas também, assim como os seus salários, obviamente. Clico aqui no OK. Ele vai mostrar aqui, ó, como departamento de vários itens, tá aqui marketing e vendas, tá aqui todos esses registros, todos esses salários, e essa aqui é a soma, o total geral de salários para esses dois departamentos. Olha só que maneiro que o Excel permite que a gente faça, né? Então, dá para fazer diversas coisas, dá para fazer diversas formatações, diversos modelos de tabela dinâmicas diferentes, conforme a gente precisar. Tá? Só você escolher aqui qual é o departamento para filtrar, tudo está lá dentro do livro de vocês, para vocês darem uma olhadinha de novo quando vocês precisarem. Só que quando a gente clica ali na opção filtro, a gente está fechado aqui, né, a um determinado recurso. Então, tem que clicar aqui, escolher um e clicar no OK. Beleza, não é sacrifício nenhum. Mas, para facilitar ainda mais, quando a gente coloca uma tabela dinâmica dentro do Excel, a gente habilita aqui um novo grupo de guias dentro do Excel. A guia Analisar e a guia Design. A guia Design, como o próprio nome diz, é para trabalhar a aparência visual da sua tabela dinâmica. Você pode escolher o formato que for mais agradável para você. Eu, particularmente, gosto desse formato aqui. Eu acho bem legal, fica bem bonito. E você pode configurar cabeçalhos da linha e da coluna. Se você quer colocar linhas em tiras, então ele mostra aqui uma linha um pouco mais espessa, um pouco mais colorida. Colunas em tiras, ele mostra ali as divisões de colunas também. Vai do gosto de cada um, tá? Eu gosto de deixar no formato padrão, não gosto de colocar tiras em nenhum lugar. Mas o que a gente pode fazer, além de mudar a aparência, é fazer uma análise dentro dessa tabela. E nessa parte de analisar, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, inserir segmentação de dados, dentro da parte de filtros. Então, a gente pode fazer um filtro bem mais efetivo e bem mais fácil de entender o que está acontecendo com a nossa tabela. Então, se eu clicar aqui em inserir segmentação de dados, quando eu clicar nesse inserir segmentação de dados, o Excel vai me perguntar, tá, qual é o filtro que você quer aplicar como segmentação? O que é segmentação? É divisão. Então, apareceu uma nova caixinha dentro do Excel para mostrar os departamentos. Eu quero que faça uma segmentação por departamentos. Fica mais fácil para poder filtrar. Posso colocar outras coisas, Hugo? Pode colocar todos, se você quiser. Não tem problema. Mas aí fica um pouco confuso com tanta segmentação. Vou colocar só departamento, clico aqui no OK, vai aparecer essa caixinha aqui, ó. É como se fosse uma caixinha de seleção mesmo. Então, vou pegar aqui dos departamentos, eu quero ver quem é do departamento de recursos humanos. Ele tira, faz o filtro para você e mostra só o resultado do filtro. Olha só que maneiro. Só do estoque, só do administrativo, só da diretoria, só das vendas. Fica muito mais fácil para filtrar os dados quando a gente insere uma tabela dinâmica.
é muito mais efetivo, fica mais limpo, fica mais simples de entender. Tá? E se você quiser limpar o filtro, é só clicar aqui nesse botãozinho, limpar filtro. Se você vir aqui nesse botãozinho, você pode ativar aqui a opção seleção múltipla e aí eu vou ativando e desativando aqueles que eu quiser, tá? Ó, pegar uma aqui, ó, administrativo. Ativo a seleção múltipla e escolho outros departamentos que eu achar interessante para mostrar na minha tabela dinâmica, tá? Então dá para fazer bastante coisa legal com essa segmentação de dados. Mais uma vez, vou falar para vocês, toda essa configuração está mostrando ali no livro de vocês. Na hora que você clica em uma das segmentações, ele vai fazer o filtro para você também. Além de você poder fazer uma segmentação para fazer o filtro, você pode fazer também uma segmentação de linha do tempo. Então, você pode criar, sim, linha do tempo para saber, para filtrar, na verdade, a sua tabela de acordo com um período. Só é possível, claro, fique bem claro isso, tá? Só é possível fazer linha do tempo se você colocar datas dentro da sua tabela. Se a sua tabela dinâmica contiver datas. Se não tiver datas, não tem como, né? Então, a gente coloca lá a linha do tempo, ó. A gente vem aqui dentro, vou pegar esse aqui, essa segmentação, não preciso mais, vou apagar ela, só apertar o delete com ela selecionada. Vou voltar lá na guia analisar dentro da ferramenta de tabela dinâmica e vou clicar aqui, ó, inserir linha do tempo. Quando eu clicar em inserir linha do tempo, vai aparecer qual é a coluna que tem alguma coisa para trabalhar com linha do tempo, que é a data de admissão, só tem essa. Clico aqui no OK e vai mostrar um outro bloquinho com uma segmentação. Olha só que maneiro. Então, ele mostra aqui, ó, uma segmentação desde 2016 até 2018. Por quê? O primeiro registro tem o ano de 2016, o último tem de 2018. Tá? E aí tem vários quadradinhos azuis aqui, né, simbolizando os meses que tem dentro da minha tabela. Só que eu posso mudar também isso, escolher como é que eu vou selecionar esses dados para mostrar a linha do tempo. Então, eu posso escolher por anos, então vai mostrar aqui quais os anos. Em 2016 foram contratados esses funcionários, em 2017 foram contratados esses funcionários, em 2018 foram contratados esses funcionários. Olha que interessante que a tabela dinâmica nos proporciona. E se você passar o mouse aqui nos cantinhos, ó, você tem a possibilidade de selecionar um intervalo maior, né, para poder filtrar aí o registro para você. Beleza? Se você mudar aqui para trimestres, por exemplo, então você pode pegar agora por trimestre. O primeiro trimestre de 2016 foram esses. Segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto, não teve nenhum registro. Primeiro trimestre de 2017 teve esses, e assim por diante. É conforme a necessidade realmente que você queira apresentar para a sua tabela dinâmica. Tá? O padrão, o mais conveniente é você colocar por meses, porque aí você fica mais fácil, né? Você consegue filtrar de forma mais fácil. Então, ó, em janeiro, nada. Em fevereiro, nada de 2016. Em março, opa, março já teve registro em 2016. Abril, nada. Maio, nada. Junho, ó, já teve registro em junho. Então, quando a gente for fazer uma segmentação de dados, for fazer algo como, por exemplo, aí a linha do tempo, a gente pode fazer essa configuração para poder visualizar com maior efetividade registros específicos, para ter um filtro bem aprimorado, bem aplicado. Mas não é simplesmente colocar a linha do tempo, não é só segmentar. Você pode fazer diversos recursos, inclusive algumas opções de filtragem lá da nossa tabela dinâmica. Se a gente olhar dentro do Excel, lá na parte superior, né, na parte de analisar a tabela dinâmica, vou voltar aqui para ele, vou apagar isso aqui, tá, da data de admissão, vou deixar aqui, vou deixar ele. Vou clicar de volta aqui na tabela dinâmica, vai habilitar de volta aqui a guia analisar dentro de ferramentas de tabela dinâmica, e eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro item, é o grupo de botões de tabela dinâmica. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar apenas um item, que é opções. Quando eu clicar em opções, vai mostrar várias configurações que eu posso fazer nessa minha tabela dinâmica. Algumas coisas que é interessante de fazer é você simplesmente pegar aqui, ó, no totais e filtros, ativar alguns recursos, como por exemplo, mostrar totais gerais das linhas, mostrar totais gerais das colunas
permitir vários filtros por campo. Isso vai deixar o nosso filtro da tabela ainda mais efetivo. Então, posso vir aqui, ó, totais e filtros, ativar o item que está faltando aqui, permitir vários filtros por campo. Quando eu clicar no OK, não vai fazer grande diferença, mas na hora que a gente for fazer algum recurso específico dentro da tabela, como, por exemplo, colocar data de admissão dentro da tabela dinâmica, vai ficar muito mais efetivo. Essa versão aqui é a versão um pouco mais antiga, de 2013. Na versão de 2016, alguns recursos foram implementados. Olha só como é que fica aqui a nossa tabela dinâmica agora. Vou apagar aqui, tá? Esse aqui, essa segmentação eu não preciso. E vou pegar aqui a data de admissão e colocar junto com as colunas aqui. Quando eu fizer isso, junto com as colunas, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar aqui para mim, de forma filtrada, ó, de forma agrupada, o que tem em 2016, o que tem em 2017, o que tem em 2018. Tá? Tá aqui, bem agrupado. Tá? E aí você pode ajustar esse agrupamento, clicando com o botão direito do mouse aqui, e você tem aqui, ó, agrupar. Quando você clicar em agrupar, você vai escolher qual é o formato para agrupar os dados. Está pedindo para agrupar meses, trimestres e anos. Esse é o padrão novo de usar na tabela dinâmica do Excel 2016. Se a gente vir aqui e colocar meses apenas, olha que legal que vai ficar agora. Quando eu clicar no OK, vai ficar uma tabela um pouco maior, com dados um pouco mais expandidos, porém vai mostrar aqui para mim fevereiro, março, abril, maio, junho, todos os meses que tem algum registro aplicado. Então, eu posso visualizar, a partir desse momento, qual é o mês que eu vou ter mais gastos dentro da minha empresa, por exemplo, com pagamento de férias para funcionários. Então, olhando rapidamente para essa tabela, eu posso visualizar que no mês de março, deixa eu colocar aqui, no mês de março, né, ó, tá aqui, ó, é o mês que eu mais tenho contratações. Então, no mês de março, é o mês que eu mais tenho gastos, entre aspas, com pagamento de férias para os meus funcionários. Então, olha só o poder de análise que a tabela dinâmica te proporciona. Hugo, mas tem um jeito certo de fazer isso? Não existe certo, não existe jeito errado. Existe o jeito que for mais apropriado para fazer a análise dos dados, beleza? Então, quando você for fazer esse alinhamento de dados, esse agrupamento, exibir como tabela dinâmica, você vai analisar o que é melhor para o seu conteúdo. Se é melhor filtrar por mês, se é melhor filtrar por ano, filtrar por trimestre, o que é melhor para a sua empresa, tá? E fazer os exercícios também é muito importante, né? Cada vez mais que você faz exercício, é melhor para você. Beleza? Então, a nossa aula de hoje, basicamente, é sobre essa tabela dinâmica. E a gente precisa treinar cada vez mais. A tabela dinâmica não é difícil, tá? Ela é bem fácil de trabalhar, porém, ela é complexa, tem muitos recursos. Então, quanto mais você treinar, melhor vai ser o seu aprendizado para fazer uma tabela dinâmica. Beleza, meus queridos?